pois quando Jesus morre, o véu rasga e agora nós temos acesso. Mas a gente não valoriza isso, não é, queridos? Infelizmente, isso para nós tornou-se assim muito comum, né? Vir ao culto, deixar de vir, faz diferença nenhuma, lamentavelmente. Eu lamento muito mesmo que os crentes não tenham consciência disso. Veja como o apóstolo Paulo está colocando. Isso é um benefício, é um fruto, é um resultado da sua salvação. Você tem acesso a Deus. Parece uma palavra comum, mas ela é carregada de significado. Então o véu se rasgou para isso. Nós falamos bem disso no último culto. O terceiro fruto é a esperança da glória de Deus, não a esperança comum. Por que nós nos frustramos? Presta atenção nos pedidos aqui de oração. A quantidade de gente ansiosa, frustrada, decepcionada é imensa, porque coloca a sua esperança nesse mundo, nos projetos desse mundo, nas coisas desse mundo, nos resultados desse mundo. E a tendência é frustrar mesmo, irmãos, porque nós estamos num mundo mau, é isso que a Bíblia ensina. Então essa é a tendência mesmo. Quem coloca a sua esperança nesse mundo, a grande possibilidade é de se frustrar mesmo. Mas o apóstolo Paulo fala que nós temos a esperança, ou deveríamos ter, de que a glória de Deus, ela vai se manifestar. Não chegou ainda plena e totalmente, mas ela virá. Isso é uma certeza, é uma esperança diferente da esperança comum. Depois, destacamos que Paulo diz que nós estamos firmes nessa graça, firmes. Por nós mesmos, nós somos capazes de fazer isso? De jeito nenhum. Nós somos fracos. Mesmo sendo hoje já crentes, tendo já a salvação assegurada, ainda assim somos fracos. Se dependesse de nós, nós todos nos desviaríamos. Lembra dos discípulos que depois de 3 anos e meio andando com Jesus, quando ele morre, cada um vai para o seu canto, volta à sua vida comum, esquece tudo que Jesus fez, falou e ensinou, e volta cada um para a sua atividade. Jesus recolhe todos eles de novo. Então é Deus quem nos faz perseverar. Essa é a nossa doutrina da perseverança dos santos. O 5º ponto, né, das doutrinas da graça. E falamos também de gloriar nas tribulações. E destacamos, irmãos, que não há nada mais antinatural do que isso, né? Você comemorar porque está sofrendo. Mas não é o sofrimento normal, o sofrimento comum. É aquele que vem em função de nós sermos crentes, de pregarmos a palavra de Deus, de ensinarmos isso, confrontarmos o mundo, confrontarmos as pessoas que estão erradas. Quando Paulo ele escreve aos Filipenses, ele diz que nos foi concedida a graça, irmãos. Ele chama isso de graça. Vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Isso é graça de Deus. E Jesus lembra que o homem bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. É isso que a Bíblia ensina. Eu sei que nós somos resistentes a isso, eu também sou. Mas é assim que nós precisamos aprender, é o processo de transformação que a gente experimenta. Nós não somos masoquistas, é claro, ninguém gosta de sofrer, mas esse tipo de sofrimento, quando você está fazendo a vontade de Deus, ele é muito bem-vindo, ele nos confirma como crentes, como filhos de Deus. E foi assim que então nós concluímos, deixando a última parte do verso 3 para começar hoje, e é daí que eu começo. O verso diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É daqui que então nós partimos. Irmãos, tribulação, quando nós sofremos por conta de Cristo, por causa de Cristo, é um exercício, é como você que está inativo, começa a fazer ginástica, seus músculos vão sentir, você vai sentir dor, mas é ruim ou é bom? Significa que é bom, que seus músculos estão sendo exercitados, então é uma coisa muito boa. Então a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala, que a tribulação, ela produz, o resultado dela
é exatamente a perseverança. Desenvolve músculos para a nossa alma, nos fortalece, nos leva a não desanimar, a não deprimir-nos com facilidade. Produz no povo de Deus essa possibilidade de seguir em frente, de não desistir. Quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele diz que isso, Jesus em nós, é um tesouro em vasos de barro. Nós somos barro, mas somos depositários da graça de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Por que ele diz isso? Ele diz assim, olha, eu estou lendo 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele diz assim, então, no 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Está acontecendo isso na sua vida? Somos atribulados. Tudo nós sofremos tribulação, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Tem coisa que nos espanta, tem sofrimento que chega até nós, que, nossa, produz em nós assim perplexidade, mas não produz desânimo. Aqueles que estão firmes em Cristo, perseguidos, porém não desamparados. Quando Jesus fala isso, ele não está falando de pessoas, ele está falando do Espírito Santo, que não vira as costas para você. Ele vai permanecer com você, te fortalecendo e te firmando. Abatidos, podemos experimentar, mas não destruídos, porque a graça de Deus garante isso para nós. E Jesus, então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que, ou seja, consequentemente a isso, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, que é o mesmo que Paulo depois vai completar escrevendo aos Filipenses. Em nada estáis intimidados pelos adversários, eles estavam passando por perseguição, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros é de salvação. Que coisa, né? A perseguição é prova de salvação. Você sofre perseguição? Porque se você não sofre, é porque você não está falando de Jesus para ninguém. Você é um agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Ninguém ainda descobriu isso. Porque se você falasse, você experimentaria isso. E isso é a prova da nossa salvação. Que nós temos um Senhor, um Deus que habita em nós. E que nos faz, então, nesse mundo, sermos perseguidos. E aí ele completa, é o que eu citei no começo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, é Cristo quem faz a diferença em nossa vida, irmãos. E a cruz, preste atenção nisso, ela sempre precede a coroa. Você quer receber a coroa de glória? Eu quero. Você quer também? Eu quero. Mas, primeiro, nesse mundo, você precisa receber a cruz. A coroa de espinho, igual Jesus. Primeiro ele sofreu, para depois ele ser glorificado. Você acha que vai acontecer diferente conosco? Nós vamos receber só os benefícios da cruz? Não pode, querido. Não é possível que isso aconteça. Então, a tribulação, por isso ele coloca, produz perseverança. Ele vai continuar. A experiência e a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Uma vida fácil, irmãos, não serve para nada. Quem é inativo de todo, sabe que seus músculos estão sendo destruídos, ele está sendo consumido, ele não tem mais vigor. Nós precisamos estar em atividade. Então, aqueles que entram nesse processo e saem do outro lado, que passam por esses problemas, são esses aqueles cujo caráter é formado, o caráter cristão
ele é formado, ele se torna inabalável. Então, o resultado da experiência é exatamente essa experiência, é a esperança. Nós, através disso, aumentamos a nossa esperança. Veja como é que o apóstolo Pedro, eu estou citando vários autores, que é para mostrar, irmãos, que não é uma carta, não é um autor. Pedro, então, ele escreve assim, ó, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, qual é o sentido das provações? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, percebeu? Você passa por sofrimento para Deus ter a certeza, entre aspas, na verdade a certeza é nossa, de que nós realmente pertencemos ao Senhor. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então é por isso que o apóstolo Paulo põe essa sequência. A experiência, a provação produz experiência, e a experiência produz esperança na nossa alma. Então, uma vez provado o valor da vossa fé, diz o apóstolo Pedro, redunde em glórias para o Senhor. Então, nós precisamos passar por isso. Então, as pessoas que são verdadeiramente crentes e alegres, apesar das perseguições, são aquelas que passaram por aflições, aquelas que passaram pelo cadinho. Cadinho é aquela vasilha onde depurava o ouro e a prata, e ia para o fogo, e ali depurava o ouro e a prata. Então a Bíblia usa essa figura, que você precisa passar por isso, precisa experimentar isso, para que as impurezas saiam do seu coração. Não é Deus fazendo a nossa vontade que vai acontecer isso, irmãos. É diante do sofrimento, é diante da dor. Então, essas pessoas que passam por isso, sentem, claro, dor, não se alegram com isso, mas é necessário, é a crucificação, por assim dizer, juntamente com Cristo, que será perfeitamente louvado e bendito esses dias. Um dia nós vamos louvar e bendizer todos esses dias, quando tivermos de fato a comprovação da nossa fé. Então, essa é a esperança. A tribulação presente na vida do crente deve ser enxergada com a perspectiva eterna. A gente tem a tendência de fugir disso, não querer viver isso, de não querer pregar, porque a gente não quer ficar sozinho, não quer perder a amizade, mas isso é necessário, irmãos. Isso é a ordem de Deus, foi assim que ele predeterminou. E mais uma vez, então, citando o apóstolo Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 12, Pedro diz assim: não estranheis, amados. Está vendo a linguagem? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Isso tem a administração de Deus. Quem está coordenando isso, direcionando e permitindo que você passe por provações, é Deus. Ele diz, então não estranhe isso, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Queridos, nós estamos no mundo. Nós não podemos aqui nesse mundo não experimentar esse tipo de coisa, a não ser que pertençamos ao mundo. Porque o mundo não vai perseguir quem é dele. Persegue quem não é dele. Então nós precisamos estar experimentando isso, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus experimentarão perseguição, todos. Eu não sei se você se exclui disso, porque se ele diz que é todos, isso é a palavra de Deus que está dizendo que é todo.
Então nós todos precisamos experimentar isso. Agora, tem gente que diz que não, tem gente que diz que não, eu nem experimento, mas também não procede como crente, não prega a palavra, não ensina, não reprova as pessoas, aceita todo tipo de comentário que é feito, de tudo, não sem confrontar ninguém, mas aí, claro, não vai experimentar de jeito nenhum tipo de reprovação ou perseguição. Agora ele fala do sexto fruto, ou resultado da justificação. Essa é a parte boa. Ele diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, é o verso 5, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, como é constrangedor, mais uma vez, lembrar que a esperança que as pessoas desse mundo colocam é fugaz, sabe, passageira e frustrante, decepcionante. Hoje nós estamos muito bem, quem põe a esperança nas coisas desse mundo, mas daqui a pouco vai ter uma decepção, uma frustração, vai enfrentar uma dor muito grande, porque vê os seus projetos, os seus planos frustrados. Mas aqui está dizendo, a esperança não confunde. A esperança que é gerada pela experiência, que foi resultado das tribulações, essa não confunde. Você é só aguardar, irmãos. Daqui a pouco nós estaremos no céu. E lá no céu não tem sofrimento, não tem dor, não tem decepção, não tem absolutamente nada que nos vá contrariar. Mas nós estamos ainda no mundo. Então depende de como nós estamos enxergando esse nosso caminhar aqui. Então quando nós nos frustramos, claro, queridos, nós nos decepcionamos. Como resultado disso, pode vir uma depressão, uma ansiedade muito grande, e vem mesmo. Por quê? Porque a esperança está sendo colocada nesse mundo, nas coisas desse mundo. E isso é o resultado natural de quem então se frustra. Jesus, ele lembrou que nós não deveríamos acumular tesouros na terra. Não é verdade isso? Nós todos não sabemos disso, todo crente não sabe disso, mas nós não queremos praticar, irmãos. Nós queremos acumular tesouro na terra. Por que você não serve ao Senhor? Daqui a pouco nós vamos falar mais disso. Mas por que você não serve ao Senhor? Porque você não tem tempo. Porque o seu tempo todo é consumido em seu favor. Então você não tem tempo para servir ao Senhor, você está acumulando tesouro na terra. E isso é frustrante, irmãos. É frustrante, porque Jesus disse que a traça corrói, o ladrão rouba e a ferrugem destrói. E é isso que acontece com os nossos grandes projetos. De uma hora para outra, puf, foi embora, frustrou. Você viu que você não tinha nada. Você disse que se viu que colocou sua esperança no que não podia ser colocado. Mas a orientação está aí. Não acumule para vós outros. Mas infelizmente os nossos tesouros estão aqui nesse mundo. Então nós todos, irmãos, é certo, lutamos com as fraquezas da nossa carne. E saiba que uma das coisas que eu me envergonho profundamente, eu, particularmente, exatamente com isso, é com o fato de não ter muita habilidade para lidar com desapontamento. Eu me frustro, isso é uma dor profunda em mim. E se você é novo, eu vou te falar uma coisa, viu? Corrija isso agora, porque velhice não muda isso não, viu? Porque eu já estou bem adiantado nos meus dias, e continuo me frustrando do mesmo jeito, sabe? Quando os meus planos não dão certo. Então, tente, querido, fazer diferente, porque senão isso provoca realmente muito sofrimento. Mas o que está sendo dito é que a esperança na glória de Deus, ela não vai nos decepcionar. Então nós deveríamos, a cada dia, lembrar que a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo. Nós não estamos mais livres para viver a vida nesse mundo. Nós estamos
com um compromisso firmado com Jesus e com a sua cruz. Então nós podemos sim, aí sim confiar plenamente em Jesus e aguardar esse grande dia. Por quê? Qual é o resultado dessa esperança? O verso 5 nos mostrou. É que o amor de Deus, que coisa mais linda, né, irmãos? É derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então aqui está a prova, querido, de que as nossas tribulações, elas resultam em algo extraordinariamente bom para nós. É porque é resultado, ela vai produzir experiência, que produz esperança, que faz com que Deus derrame do seu amor em nosso coração, algo que não será dado em conta-gota. Então, por mais difíceis, né, que sejam as tribulações, eu tenho as minhas, você tem as suas, uns mais, outros menos. Deus é fiel, Ele não coloca dificuldade maior do que você não possa passar, isso é dito no livro de Hebreus. O limite do que você consegue transpor é o que Ele permite que você passe, Ele é fiel por essa razão. Então, esse conhecimento do amor de Deus para conosco é introduzido em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso não é coisa, querido, que a gente ouve, não é coisa que é revelado nos olhos ao ler. Você pode ter o conhecimento intelectual, mas a experiência é só se você viver. Única e exclusivamente se você viver a fé cristã. Você pode ler, decorar versículo, pode fazer o que você quiser, mas se você negar a si mesmo essa experiência que produz esperança, que faz com que o amor de Deus seja derramado em seu coração, jamais você vai provar disso. Vai para o céu? Ah, com certeza, querido, porque isso não depende de nós, né? Nós vamos para o céu de qualquer jeito, os eleitos de Deus vão para o céu. Mas em que estado, né, querido? Com uma vida infeliz? Cadê a vida abundante que Jesus veio trazer? Por que a maioria dos crentes não experimenta isso? Não precisamos responder essa pergunta. É uma promessa de Jesus, porque eu não estou experimentando? Certamente porque está me faltando me dispor nessa caminhada aqui cristã. Então, Paulo não está dizendo que o amor de Deus nos impedirá de experimentar tribulação, sofrimento e dor. Muito ao contrário, ele está dizendo, você tem que experimentar isso, você tem que passar por isso, porque isso é a prova de que você é de verdade crente, é de fato um filho de Deus. Então, esse amor, ele é dado, como disse, não por conta gota, ele é derramado, irmãos, é uma efusão de amor. E aqui para nós, querido, quem já não passou por dificuldade, por exemplo, perda de ente querido, por que a gente lida tão bem com isso, enquanto as outras pessoas se desesperam às vezes? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração exatamente nessa hora. O Espírito Santo age de uma maneira superlativa, maravilhosa, extraordinária, nesse momento. E a gente então suporta passar por esses momentos. Não é um sentimento apenas, é uma promessa verdadeira. São dádivas que Deus concede única e exclusivamente ao seu povo. Então, Deus, Ele tem por decisão, irmãos, sempre nos fazer o bem, sempre. Ele não regride, Ele somente aumenta. Então, Ele derrama disso em nosso coração. E a justificação, então, é que traz isso para nós. É como se você recebesse um presente, um pacote, a justificação, e você começasse a abrir esse pacote. E dentro desse pacote tem os outros pacotes, e você vai abrindo e vai nessa sequência, começando então de onde nós iniciamos, pela experiência, que produz esperança e que vai fazer com que esse amor seja derramado em nosso coração. João, capítulo 1, verso 16, o Senhor Jesus, o João escrevendo a respeito de Jesus, ele diz assim, que nós temos recebido graça sobre graça.
eu tenho hoje observado, irmãos, que isso não tem sido comum na vida dos crentes. Nossa teologia parece que está nos enganando. Tem promessas grandiosas. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Cadê essa vida abundante? Você tem recebido graça sobre graça. Cadê essa graça? E nós andamos tristes, às vezes abatidos, chateados, porque nós estamos imaginando de forma errada a nossa posição em Jesus como salvos. Nós estamos sendo influenciados e contaminados por uma teologia, irmãos, fajuta, mentirosa, hipócrita e herege, de que fala que em Cristo nós não passaremos por nada, que nós somos mais do que vencedores, de que o Filho de Deus não pode passar por essas coisas. Isso não é verdade, isso não está contido na palavra de Deus. Então, o que nós recebemos é algo extraordinário, né? Algo superlativo, algo excepcional, colossal. Quando o povo lá de Israel, os discípulos de Jesus lá em Israel, eles receberam o Espírito Santo, não foi dado em conta-gota, foi algo extraordinário. Fez com que eles abandonassem o medo, fossem para as ruas, pregar o Evangelho. Não importava se as pessoas estivessem ridicularizando, perseguindo, batendo. Pedro e João saíram vibrando do sinédrio quando eles tomaram uma surra. E a Bíblia diz, porque eles acharam-se dignos de sofrer por esse nome. Nossa, nós não passamos nada disso, irmãos. Quando muito, alguém que nos tira de algum grupo, que nos silencia, e nós sofremos barbaramente por conta disso, quando nós deveríamos, segundo Jesus, nos regozijar e nos alegrar, porque nós fomos achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, o derramar dele é permanente. A transformação, a justificação, a salvação é um momento, mas esse derramar do amor de Deus é algo que é contínuo e que ele faz sempre, como disse, do bem, do melhor, do bom para o melhor. No texto de Jeremias, capítulo 32, verso 40, o Senhor promete isso dizendo, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Jamais Deus vai deixar de fazer-nos o bem. Ele sempre aumentará e melhorará. É do bom para o melhor, do melhor para o extraordinário, e do extraordinário para o excepcional não tem fim. Sempre Deus vai fazer isso. Ele diz, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Isso foi a promessa cumprida em Jesus Cristo. Então, é isso que Jesus faz conosco. É como aquela terra seca, que a Bíblia diz que recebe aquela água e ela absorve toda a água, porque estava em sequidão e estio. É isso que Jesus faz conosco, irmãos. Ele derrama do seu amor para conosco. Qual a explicação que nós temos para isso? Como é que isso pode ser tão verdade? É impressionante. Esse é um dos textos, irmãos, agora que eu vou ler o verso 6, que me faz refletir bastante. Porque Cristo, esse é o seguinte, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que o apóstolo Paulo quer nos provar? Porque ele vai dizer que Deus, ou diz que Deus prova o seu amor. É que você não era uma pessoa boa, irmão. Nem eu. Nós não tínhamos nada que chamasse a atenção de Deus, absolutamente nada. Se Deus fosse usar da sua justiça para conosco, nós seríamos mortos irremediavelmente, lançados no inferno. Mas veja aqui o texto. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E vamos entender então que quando a Bíblia está dizendo que morreu a seu tempo pelos ímpios, ele não morreu por todos os ímpios. Morreu por aqueles que ele elegeu, que eram ímpios. Porque se
Deus tivesse morrido na pessoa de Jesus por todos os ímpios, todos seriam salvos. O inferno estaria absolutamente vazio, não teria uma única alma no inferno. Mas não foi essa a intenção de Deus. Ele morreu por aqueles que ele elegeu. Assim, nós precisamos então relembrar o pecado original lá no Éden, lembrar que o homem morreu e que não tem possibilidade nenhuma de salvar-se a si mesmo, mas é pela graça de Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, é por isso que ele nos salva. E esse é o ensino das Escrituras, é assim que a Bíblia ensina, e é nisso que nós precisamos crer, para valorizar o que Jesus fez por mim e por você, porque senão nós pensamos, queridos, que Jesus morreu e ficou a nossa liberdade de aceitar ou rejeitar a Cristo. Esse não é o ensino das Escrituras. Um morto, ele não pode, de jeito nenhum, tomar decisões espirituais. Nós continuamos com faculdades intelectuais, livre-arbítrio para decidir coisas nesse mundo, mas as coisas espirituais, nada, zero possibilidade de nós tomarmos algum tipo de decisão em direção a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por que que você pode confiar nisso de todo o coração? Por que que você pode pôr a sua esperança em Deus? Porque Jesus morreu por você, não você sendo boa pessoa. Você era péssimo, você era o assassino de Jesus Cristo. Você pecava horrivelmente, sem arrependimento. Hoje nós somos ainda, é claro, pecadores, mas pecadores remidos e não mais rebeldes. Nós temos a capacidade de nos arrepender por nós? Não, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, quando nós afirmamos que o homem natural, ele não tem desejo por Deus, é baseado na palavra de Deus, porque ele morreu. Ele morreu espiritualmente. Então, dizer que alguém vai a Cristo, que recebe a Jesus, aceita Jesus, irmãos, é uma contravenção do que aquilo que a Bíblia ensina. Então, agora preste atenção. Eu sei que tem gente, irmãos, não sei se entre nós, mas eu sei que tem pessoas que afirmam, né? Hoje cedo falei na classe lá da nossa escola bíblica dominical, que elas dizem assim, o meu Deus, né? Você já ouviu essa expressão, não já? Você assim, meu Deus não faz isso não, meu Deus não, meu Deus não é assim. Que Deus é esse? A pergunta que eu faço é essa, que Deus é esse? É o Deus das Sagradas Escrituras? Provavelmente não. Que Deus então é esse? É um Deus que você criou. É um Deus que você fez, que aceita você do jeito que você é. E não confunda, Cristo nos salva do jeito que a gente está, mas nunca permitirá que você continue a viver do jeito que você é. Não se iluda com isso, que Jesus te aceitou do jeito que você é, e você pode continuar fazendo as coisas exatamente da mesma forma. Você foi salvo para santificação. Tito capítulo 2. Você foi salvo para isso. E Deus vai cumprir isso na sua vida, porque é Ele que executa em nós o querer e o realizar. Então você precisa acreditar nisso. Você precisa crer que você foi justificado sendo ainda fraco, sendo ainda pecador. Porque esse é o conceito que Paulo quer trazer para você, de mostrar por que ele te ama tanto, por que ele derrama tanto desse amor no seu coração, porque você não era uma pessoa boa, e ele se dispôs a morrer por você. Então, querido, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Mas as pessoas têm pensado nisso, elas têm formado alguns deuses que se acomodam à situação dela. Ora, se eu fabrico meu Deus, eu vou fabricar meu Deus que me aprova em tudo que eu fizer,
Porque eu não sou tolo, porque já tenho o Deus verdadeiro. Se eu não quero esse, eu vou formar um à minha imagem e à minha semelhança. E é por isso que as pessoas continuam fazendo o que fazem, porque elas dizem exatamente isso. Não, o meu Deus não é assim, o meu Deus. Mas esse Deus, querido, essa é a triste notícia e a pura realidade. Ele não pode te salvar. Você vai viver iludido até o fim da sua vida, provavelmente. Mas quando você for dar conta, você vai dar conta para esse Deus aqui, ó. E lembra que Jesus diz assim: eu não te julgo, porque eu já tenho quem te julgue, a minha palavra. Isso é duro, hein, irmão? Porque não existe essa possibilidade de você fazer apelo, sabe? Oh, Senhor, tem misericórdia. Eu já tenho quem vos julgue. A palavra que vos tenho dito foi a palavra do Senhor Jesus. Então, queridos, é esse Deus que a gente precisa servir. Eu cito sempre aqui, que é um dos autores que eu tenho realmente uma predileção em consultar, R6 Pro. Veja o que ele escreve a respeito desse texto. Ele diz assim, ó: no momento em que eu me persuadir disso, de que o homem pode salvar-se a si mesmo, de que não houve uma morte no Éden, será aquele na qual abandonarei o púlpito, porque não terei nenhuma esperança de que a pregação terá qualquer fruto verdadeiro. Seria como um pregador pregando sobre a ressurreição, com grande eloquência, poder e habilidade, retórica, no meio de um cemitério, chamando os defuntos para voltarem à vida. Simplesmente eles não voltarão. Não crer, querido, diferente do que a Bíblia ensina, de fato não nos traz absolutamente nenhum benefício. E foi isso que Jesus ensinou quando ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Então a gente diz assim, olha que coisa impressionante, a gente diz assim: não, Jesus veio para todo mundo. Eu insisto muito com as pessoas, quando estou evangelizando: você precisa receber Jesus, abre seu coração, não endureça seu coração. Jesus não fez isso. Não é estranho isso? Ele está conversando com pessoas que são pessoas do povo dele, eles estão resistindo. E Jesus fala assim, eu vou usar minhas palavras, tá, irmãos? Que é bem diferente das palavras de Jesus. Fala assim: para de me aborrecer, eu não vim para você. Que coisa impressionante, por que ele faz isso? Ele não veio para salvar todo mundo? Mas ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim. E depois no capítulo 8 de João, ele completa ainda com mais força, ele diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que você não compreende a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Poxa, ele está conversando com surdo? Não. Ele não está conversando com surdo, ele está conversando com morto espiritualmente. E ele disse para ele: sabe por que você não entende? Porque você é incapaz, você está morto espiritualmente. Oh, mas ele não veio para todo mundo? Que rigor é esse? Que dureza é essa? É porque essas pessoas, irmãos, não eram eleitas de Deus. Então, querido, você devia refletir muito sobre isso. Valorizar, por isso que esse texto mexe muito comigo. De pensar que eu seria exatamente uma dessas pessoas, não fosse a graça de Deus comigo. Seria igualzinho a maioria, grandíssima maioria das pessoas desse mundo. Então, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu era um deles, pecador. A nossa tendência é resistir isso, mas se você prestou atenção na nossa leitura devocional,
O que o apóstolo Paulo pinta, o quadro que ele pinta, se você parar para refletir, irmãos, dá arrepio na espinha. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais você andou outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do demônio que guiava a sua vida, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Que quadro é esse, irmãos? Que quadro é esse? Paulo então está dizendo aos romanos, Cristo morreu por você nesse momento, em que você era exatamente isso, seguia demônios, a ensino de demônios, seguia ao diabo, era cativo, andava com a coleira no seu pescoço, seguia o curso desse mundo. O verso 4 de Efésios diz assim, mas Deus, que mudança, irmão, sendo rica em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Meu Deus do céu, como é que isso não tem valor na nossa vida, irmãos? Por que isso não nos impacta? Queridos, leia a Bíblia, veja as maquinações que aconteceram na morte de Jesus. O Sinédrio deu dinheiro a Judas para garantir que ele entregaria Jesus, o lugar onde ele estava. Os reis, os sacerdotes, todos eles maquinando contra Jesus, mas mal sabiam eles que tudo isso já estava determinado por Deus, porque Jesus precisava morrer por nós. Não foram essas pessoas que mataram Jesus, por assim dizer, porque elas foram por Deus permitidas que fizessem isso. Então, quando Paulo diz que morreu pelos ímpios, é isso que nós precisamos pensar. Você quer uma prova? Quando Pilatos disse assim para o público, quem quereis que vos solte? O assassino Barrabás ou Cristo? O que a multidão respondeu? Solta-nos Barrabás, um assassino, uma pessoa perversa, e eles gritaram, solta-nos Barrabás, e Barrabás foi solto. Alguém experimentou o que é ser substituído na cruz mais do que Barrabás? Alguém experimentou? Ninguém, ninguém. Naquele dia Barrabás ia para a cruz morrer pelos seus pecados, e ele é livrado, porque Jesus tomou o lugar dele. Mas ele não era um eleito de Deus. E Barrabás pereceu nos seus pecados. Mas não vai acontecer comigo e com você. Você precisa valorizar isso, irmão. Ele te deu acesso à presença de Deus. Deus não é mais contra você, Ele é a seu favor, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se Deus intentasse salvar as pessoas do mundo, todo mundo seria salvo, mas Ele não tentou assim, Ele escolheu alguns para salvação. E se Jesus estivesse com esse propósito, e, na verdade, muitos continuam indo para o inferno, nós teríamos que concluir que o plano dele falhou. Mas nada disso é verdade. Então, as pessoas não podem pensar dessa forma. A realidade é que ele morreu pelos eleitos dele, porque essa era a vontade de Deus. Então, o sangue de Jesus era suficiente para salvar toda a população do mundo, com absoluta certeza. A pergunta é, mas é eficiente? Não, porque a eficácia da morte dele é aplicada apenas na vida dos seus eleitos. Eu e você, querido. Aprenda a valorizar isso. Foi por essas pessoas que ele morreu.
O texto de Isaías, veja o absurdo de se pensar diferente disso. Ele diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Meu Deus, não está falando que são todas as pessoas? Está falando que somos nós os eleitos, e ele verá o fruto do seu trabalho. E na oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus disse assim a Deus: Senhor, a minha vontade é que onde eu estou estejam aqueles que o Senhor me deu. Oh Jesus, você vai estar um dia com o Senhor, querido. Acredite nisso. Então Paulo nos chama a razão, ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E é verdade, né? Tem muita gente justa nesse mundo, que você tem admiração por essa pessoa ser íntegra, mas você não daria a vida por essa pessoa. Mas por alguém bom do seu convívio, você pode até doar alguma coisa para ele, doar até a vida se for necessário. É possível que isso aconteça. Mas lembra que ele está fazendo isso para te mostrar que Jesus não morreu por quem é bom e nem por quem é justo. Ele morreu a seu tempo por ímpios, por pessoas pecadoras como nós. Pessoas que tinham o coração completamente corroído. Nós temos dificuldade de pensar nisso, irmãos. Porque se pensássemos nisso com dedicação, nós mudaríamos nossa atitude com referência a Jesus. Mas nós até hoje achamos que nós temos algum valor. Mas lembra do que a Bíblia ensina, muito diferente do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É nisso que a gente devia sempre pensar. Aos Romanos ele diz: porque eu sei que em mim não há bem nenhum. Mas a gente acha que a gente é bonzinho. É mais ou menos. Não é tão ruim assim. Mas a Bíblia chama-nos de ímpio. E conclui o texto dizendo assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esses são os dois versos que me faz muito refletir, irmão. Primeiro ele diz que morreu pelos ímpios, e agora ele está dizendo que ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, em primeiro lugar, irmãos, Paulo está afirmando, pelo Espírito Santo de Deus, que foi quando nós ainda estávamos num estado de pecado, virando as costas para Deus, nós não buscávamos a Deus, como o quadro que lemos aí de Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Então, isso é muitas vezes afirmado nas Escrituras. Nós estávamos absolutamente sem esperança. Mas em segundo lugar, lembra que a cruz não é a demonstração de um heroísmo. Jesus, ele não tinha necessidade disso, de mostrar-se como um herói para nós. Muito ao contrário disso, foi uma prova da sua humilhação. Antes, Filipenses 2, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. É uma prova da humilhação de Cristo. Que coisa impressionante, irmão. Ele é Deus. Ele estava no céu com Deus, um lugar perfeito, de onde os anjos caídos, os demônios já tinham sido expulsos. Mas Cristo deixou esse ambiente e veio sujar os pés aqui nesse mundo, andar aqui nesse mundo, se humilhando, ouvindo afrontas, sendo espancado, cuspido na cara,
recebendo uma coroa de espinhos, sabe por quê? Porque ele te amou. E Paulo fala assim, Deus prova. Irmão, se eu te perguntasse assim, se eu te pedisse assim, prova o seu amor para com Deus, prova o seu amor para com Deus, o que você me apresentaria? Fora palavras, fora levantar a mão, dizer glória a Deus, Senhor, aleluia. O que você me apresentaria, irmão? Como você prova o seu próprio amor para com Deus? Aí você diz assim, eu não preciso provar nada, Deus sabe. Não é assim que a gente fala? Deus conhece o meu coração. E eu lamento, irmão, porque isso é verdade, Ele conhece mesmo. Então, quando você não é capaz de dar provas desse amor, querido, alguma coisa muito errada está acontecendo. Você, como beneficiário desse amor de Deus, devia pensar nisso. Se Ele, sendo esse Deus soberano, Senhor, Criador de todas as coisas, sem Ele, nada do que foi feito se faria, é o que a Bíblia afirma. E se você não é capaz de provar o amor seu por Ele, será que você ama mesmo? Eu tenho muita dúvida, querido. Se tudo isso é verdade, irmão, se Deus então provou, quando nós, em nossa atitude, não somos fiel, por exemplo, em participar dos cultos, em comparecer diante de Deus, Deus marcou um encontro com você, Ele está aqui te esperando às 18 horas, e você não vem, e você não dá a mínima importância para isso. Quando você deixa de ofertar, de dizimar, deixa de servir, na verdade você já deu provas. Só que a prova que você deu é que você não ama. Você precisa concluir isso, querido. Você está dando provas de que não ama a Deus. Porque a prova dele foi morrer por você. Deus prova o seu próprio amor para convosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que Deus precisava provar dessa forma? Mas Ele provou. Ele sentiu necessidade de te dar convicção disso. Paulo diz assim, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, Romanos 6,19. Assim como oferecestes, olha bem, ele está falando para a gente que foi transformada. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que você fazia no mundo, seu empenho no mundo, faça para Jesus. O seu empenho em trabalhar, ganhar dinheiro, nada de errado com isso. Faça para Jesus, acumula tesouro no céu, dedique-se, sirva ao Senhor com integridade, porque assim como você fazia no passado, Jesus morreu por você para te transformar, então sirva desse jeito a Jesus. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Da mesma forma, irmãos, que você fazia no mundo, faça para o Senhor. Eu vou concluir, querido, lembrando algo extraordinário, que para mim tem um valor fantástico. Um dia, João Batista foi preso. Aí ele não via Jesus, mas ele estava ouvindo de Jesus. O que Jesus fazia. Aí ele chama os seus discípulos, João Batista, não o evangelista. João Batista chama os seus discípulos e diz assim, vai lá e pergunta a Jesus,
É você o que a gente deveria esperar? O que a gente esperava? Ou vem outro? Eu vou ler o texto agora. Mateus 11, a partir do verso 7. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, verso 3 do capítulo 11, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Resposta de Jesus a partir do verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, Jesus disse assim para João, João, você sabe o que de mim estava predito na Bíblia? Que os cegos iam ver, que os coxos iam andar, que eu ia ressuscitar mortos. Então diz para ele que as minhas obras provam que sou eu mesmo. Se eu te perguntasse, irmão, como você prova o seu amor por Jesus, o que você me apresentaria? Fora palavras. O que você me apresenta? No que você está servindo a Deus, em gratidão pelo que Ele fez pela sua vida? É por isso que esse verso me machuca muito. Porque desde o dia que eu li ele pela primeira vez, é como se Deus estivesse me dando um murro, dizendo assim, Garcia, para de falar que me ama. O que você faz? O que você faz para provar que me ama? Quais são suas atitudes? No que você está me servindo? Você é um pão duro, um mesquinho, um miserável, que nem do dinheiro que eu te dou você não quer me devolver. Prova esse amor. Não ame de palavras. É assim que Paulo mostra então que esse é um fruto, irmão, um resultado da justificação. E é assim que nós deveríamos fazer.